Boa tarde e sejam bem-vindos ao webinar da Localiza Rentacar, referente aos resultados do primeiro trimestre de 2022. Estão presentes conosco Rodrigo Tavares, CFO, e Nora Lanari, diretora de Relações com Investidores. For those who need translation, the tool is available in the platform. Please click Interpretation button using the globe icon on the bottom of the screen and choose your language of preference. You may also choose to mute or unmute the original audio by clicking the Unmute Original Audio button. Informamos que este webinar está sendo gravado e será disponibilizado em ri.localiza.com, onde se encontra disponível o material completo da nossa divulgação de resultados. É possível fazer download da apresentação também no ícone de chat. Na seção de perguntas e respostas para analistas e investidores, orientamos que sinalize o seu interesse em participar via ícone de Q&A no botão inferior de suas telas, indicando o seu nome, instituição e idioma. Ao ser chamado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela. Para participantes via telefone, disque *9 e assim que a sua pergunta for anunciada, disque *6 para ativar e depois silenciar o áudio. Para enviar perguntas por escrito, utilize o ícone de Q&A no botão inferior de suas telas e preencha com seu nome e instituição antes da pergunta. Informamos que os valores desta apresentação estão em milhões de reais e em IFRS. Ressaltamos que as informações contidas nesta apresentação e eventuais declarações que possam ser feitas durante a videoconferência relativas às perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais e financeiras da Localiza constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem das circunstâncias que podem ou não ocorrer. Agora, passarei a palavra ao Rodrigo, CFO da companhia, para começar a apresentação. Boa tarde a todos. Bem-vindos ao webinar de resultados da Localiza. Entramos em 2022 cientes da permanência de volatilidade no suprimento de carros, especialmente no primeiro semestre, e dos desafios macroeconômicos, mas motivados pela perspectiva de retomada do crescimento da frota ao longo do ano e pela captura das iniciativas de produtividade e gestão de custos iniciadas no ano passado. Acreditamos que as duas combinadas permitirão maiores volumes e rentabilidade no aluguel de carros e gestão de frotas. Nossa energia está voltada para 4 grandes iniciativas: crescimento, gestão de custos e produtividade, processo de integração e novas oportunidades de crescimento. Dessa maneira, continuaremos encantando os nossos clientes e gerando retornos sólidos que permitirão avançarmos ainda mais na construção do futuro da mobilidade sustentável. Na página 2, apresentamos avanços importantes nos resultados já no primeiro trimestre deste ano. A receita líquida da divisão de aluguel de carros cresceu 36%, superando 1,3 bilhão, com margem EBITDA de 57%. Conforme mencionado em nosso último call de resultados, depois de revisitarmos todo o nosso processo interno de roubo, tivemos redução significativa dessa linha, o que contribuiu para a expansão das margens. Acreditamos que com a intensificação do uso de ciência de dados, telemetria, ainda existam oportunidades relevantes para a redução de custos de fraude, roubo, inadimplência e acidentes, bem como na captura de receitas adicionais a partir de novas soluções oferecidas aos nossos clientes. A experiência dos nossos clientes continua a ser a nossa maior prioridade. Apesar da ampliação da vida útil da frota, o nosso NPS permanece em patamar de excelência. Para isso, continuamos gerenciando a locação de nossos carros por segmento conforme mix e quilometragem média e mantivemos o esforço nos protocolos de manutenção e preparação dos carros. Na divisão de gestão de frotas, aceleramos o ritmo de crescimento sequencial e atingimos a receita de 345 milhões, com crescimento anual de 23% e margem EBITDA de 64%, mesmo com backlog de entrega de carros novos ainda atrasado. No trimestre, mantivemos um ritmo consistente de vendas em gestão de frotas e Localiza Meu, o nosso carro por assinatura.
Como resultado consolidado, na página 3, as receitas da companhia atingiram 2,7 bilhões, EBITDA de 1,1 bilhão e lucro líquido de 517 milhões. O ROIC anualizado do trimestre totalizou 18,6% e o spread em relação ao custo de dívida depois de impostos foi de 11 pontos percentuais, resultado da visão de longo prazo e disciplina da companhia na alocação de capital, além da busca contínua por geração de valor, mesmo num cenário de aumento de taxas de juros e preços de carros novos. Além disso, encerramos o primeiro trimestre de 2022 com o indicador dívida líquida sobre EBITDA em 2 vezes e mantivemos o nosso selo AAA pelas 3 principais agências de rating. A Localiza encontra-se em posição competitiva favorável para capturar as oportunidades de crescimento com geração de valor, tendo em vista sua forte posição de balanço e perspectiva gradual de retomada dos níveis de produção das montadoras. Começamos o ano com resultados expressivos também nas frentes de sustentabilidade. Para citar alguns deles, lançamos o Neutraliza, que permite os nossos clientes neutralizem as emissões derivadas da locação e reformulamos as nossas políticas para incentivo ao uso de etanol. Superamos a marca de 1 milhão de kWh de geração de energia limpa, entramos nos índices IGPTW e Elas 11, da B3, que reúnem as empresas com melhores práticas em recursos humanos, gerando também um impacto positivo nos negócios. E figuramos entre as 60 empresas de melhor reputação, segundo o Monitor Empresarial de Reputação Corporativa. Por fim, no que se refere ao processo de combinação de negócios com a Unidas, continuamos avançando nas negociações de venda do remédio estabelecidos pelo CAD e no processo de planejamento da integração. Para apresentar maiores detalhes do resultado, passo a palavra para a nossa diretora de Relação com Investidores, Nora Lanari. Obrigada, Rodrigo. Boa tarde a todos. Começando pela divisão de aluguel de carros, como podem ver na página 4, no contexto de baixa produção e entrega de carros no primeiro trimestre, o número de diárias apresenta aumento de 2,7%, mas as receitas crescem 35,6% em relação ao mesmo período do ano anterior, com avanço de 31,7% na tarifa média, como pode ser visto na próxima página. Na página 5, mostramos o resultado da gestão de mix de segmentos, preços e receitas adicionais, que resultaram em uma diária média de R$ 105,70 e taxa de utilização da frota de 78,5%. Na comparação anual, o aumento da tarifa vem sendo praticado gradualmente em todos os segmentos e busca o reequilíbrio dos níveis de retorno, considerando o custo de reposição dos carros, os custos de manutenção e a alta dos juros. Na página 6, mostramos que a rede de agências próprias teve a adição de uma agência nesse primeiro trimestre, passando para 454 agências corporativas. A companhia vem trabalhando na gestão de sua rede de forma a buscar maior eficiência, através de maior escalabilidade e redução de custos de servir, especialmente por meio da abertura de agências ARP, ao mesmo tempo em que se prepara para a aceleração dos volumes à medida que a entrega de carros retome patamares mais elevados. Passando para a página 7, na divisão de gestão de frotas, vemos o ritmo de crescimento acelerar sequencialmente e na comparação anual, com o número de diárias aumentando 11,9% e receita líquida aumentando 22,8% em relação ao primeiro trimestre de 2021. Nesta comparação, a tarifa tem aumento de 9,9%, alcançando R$ 1.836 por mês por carro alugado e refletindo a precificação dos novos contratos em um contexto de aumento de preço dos carros novos e dos juros. Seguimos vendo uma perspectiva muito positiva na demanda e resultados de gestão de frota e do Localiza Meu. O número de pedidos em carteira em gestão de frota segue forte e traz um backlog superior a 18 mil carros, ainda impactado pelo cenário de restrição de produção. Seguindo para a página 8, mostramos os saldos de compra e venda de carros. Conforme esperado, devido ao efeito sazonal de início de ano, somado ainda ao contexto de restrição de suprimento de semicondutores, a produção de carros foi baixa, se refletindo nos volumes de carros recebidos. Nesse contexto,
compramos 18.680 carros e mantivemos reduzida a desativação, com a venda de 14.556 carros, resultando em uma adição de 4.124 carros no trimestre, e um investimento líquido de 639,5 milhões de reais. Nosso preço médio de compra foi de R$ 89,5 mil, avanço de 54,2% na comparação com o primeiro TRI de 21. E refletindo ainda um mix mais premium, em comparação a um preço de venda de R$ 71,5 mil, que avançou 34,9% e reflete um mix de venda um pouco mais premium, mas uma frota com maior KM médio. Como resultado, o esforço de reposição por carro somou R$ 18 mil, reforçando a importância em se manter a disciplina na compra de carros, a gestão de produtividade e custos e das tarifas. Na página 9, mostramos a rede de seminovos. No final do primeiro trimestre de 22, tínhamos 127 pontos de venda e 14.556 carros vendidos, uma redução de 49,9% no volume vendido, na comparação anual. Mantivemos o ritmo reduzido de vendas no primeiro TRI em razão do baixo nível de produção e entrega pelas montadoras. O preço médio praticado foi 34,9% superior aos preços praticados no mesmo período do ano anterior e reflete o contexto de aumento no preço do carro zero que conseguimos capturar em nossas desativações. Com visão de longo prazo, estamos mantendo uma estrutura robusta de seminovos que será capaz de absorver o maior ritmo de venda esperado com a retomada da produção, considerando os nossos objetivos de renovação da frota. Na página 10, mostramos a frota ao final do primeiro trimestre, em comparação ao mesmo período do ano anterior. No aluguel de carros, encerramos o trimestre com uma frota de 219.406 carros, um aumento de 5,1%. Já na divisão de gestão de frotas, o número de carros foi ampliado em 12,6%. No consolidado, a frota cresce 6,9%, refletindo ainda a volatilidade na cadeia de suprimentos e o seu reflexo na produção de carros. Passando para a página 11, vemos que as receitas líquidas de aluguéis apresentaram um crescimento de 32,7%, sendo 35,6% de aumento na divisão de aluguel de carros e 22,8% em gestão de frotas, enquanto a receita de seminovos cai 32,4%, impactada pela menor desativação de carros e volume de vendas, que foi parcialmente compensado pelos maiores preços. Como resultado, a receita líquida consolidada do trimestre tem queda de 3,1% na comparação anual, somando 2,7 bilhões de reais. Na página 12, mostramos o avanço de 41,3% no EBITDA do primeiro trimestre de 22 em relação ao mesmo período do ano anterior, alcançando 1,1 bilhão de reais. Destacamos a qualidade do resultado operacional da companhia, com avanço de 80,3% no EBITDA do RAC e 23,6% no de gestão de frotas. Como vínhamos sinalizando, os resultados do aluguel estão avançando substancialmente e diluindo a relevância do efeito temporário do vento de cauda de seminovos, proveniente da valorização dos carros. A margem EBITDA da divisão de aluguel de carros avança 14,2 pontos percentuais na comparação anual, alcançando 57,1%. A boa performance se dá pelo aumento da receita, em função de maiores volumes e avanços na tarifa praticada, e da maior eficiência operacional por meio da redução dos níveis de inadimplência e roubo. Há também o efeito do maior reconhecimento dos créditos de PIS e COFINS, resultado do estudo que culminou na redução da vida útil fiscal dos carros, objeto dos 2 laudos emitidos no ano passado, e que já cobrem cerca de 90% da frota do RAC. Por outro lado, apesar da expansão, a margem EBITDA ainda carrega os efeitos negativos da maior manutenção, devido à inflação de peças e avanço da idade média da frota, e de despesas associadas ao planejamento de integração e processo de união com a Unidas, que somaram 12,2 milhões de reais no trimestre, sendo 7,9 milhões nesta divisão. Por fim, as margens também incorporam os investimentos em tecnologia e dados, preparando a companhia para o próximo ciclo de crescimento e maior relevância no ecossistema de mobilidade. Na divisão de gestão de frotas, a margem EBITDA teve ligeiro avanço em comparação ao primeiro TRI de 21, em função especialmente da entrada de contratos com maior nível de margem de contribuição e da diluição dos custos fixos do Localiza Meu, a partir da expansão da frota.
Possuímos um backlog relevante e mantemos um ritmo de venda consistente, tanto em gestão de frotas quanto no Localiza Meu, o que deverá contribuir para a aceleração do crescimento e diluição ainda maior dos custos à medida que as entregas de veículos avancem. Como indicado, o vento de cauda continua nos seminovos esse ano, porém já começa a se tornar menos relevante para o EBITDA, apresentando apenas 14% do resultado total da companhia. Na comparação anual, a margem expande de 13,5% para 15,5%, reflexo especialmente de melhores preços praticados, mesmo com menor volume de carros vendidos. Como resultado, a margem EBITDA consolidada sobre as receitas de aluguel atinge o patamar de 68,1%. Na página 13, vemos que no RAC a depreciação média anualizada por carro continua avançando sequencialmente a R$ 2.044 por carro. A entrada de carros a preços mais elevados e menores volumes de venda no RAC, que resultam na menor diluição de custos fixos, explicam o avanço na depreciação dessa divisão. Na divisão de gestão de frotas, a depreciação média anual apresenta estabilidade na comparação com o último trimestre, em R$ 1.284 por carro. Reforçamos que a depreciação nas duas divisões de negócio tende a seguir avançando à medida em que formos renovando e expandindo a frota, uma vez que ainda possuímos grande parte da frota 100% depreciada, considerando o forte aumento no preço dos carros nos últimos 2 anos. Na página 14, podemos ver que o EBIT consolidado no primeiro trimestre de 22 atingiu R$ 952 milhões, representando crescimento de 34,4% em relação ao mesmo período do ano passado. A margem EBIT na divisão de aluguel de carros foi de 53,1%, estável em relação ao primeiro TRI de 2021, mesmo com o avanço da depreciação e redução de volume de carros vendidos, compensados pelo avanço do EBITDA. Na divisão de gestão de frotas, a margem EBIT foi de 71,5%, aumento de 5 pontos percentuais em relação ao primeiro trimestre de 21, explicado pelo aumento do EBITDA e maior resultado de seminovos nessa divisão. O lucro líquido do trimestre, demonstrado na página 15, cresceu 7,3% na comparação com o primeiro trimestre de 2021, alcançando R$ 517,4 milhões. A variação do EBIT descrita anteriormente foi parcialmente compensada pelas despesas financeiras que avançaram 204,7 milhões, devido ao incremento do CDI e da dívida, além da marcação a mercado positiva que ocorreu no primeiro trimestre do ano passado, impactando a base de comparação. O avanço do custo da dívida reforça o valor da disciplina na alocação de capital. Outro ponto a ser destacado no lucro é o menor efeito do EBITDA de seminovos em sua composição, apenas 20%, com tendência de seguir reduzindo, sendo compensado pelo avanço das margens das divisões de aluguel. Gradualmente, a companhia está reequilibrando a composição do resultado, evidenciando a sustentabilidade e resiliência do negócio e da gestão. Na página 16, demonstramos um consumo de caixa de R$ 735,1 milhões no primeiro trimestre do ano, explicado principalmente pela redução de 617,8 milhões na conta de montadoras e pela renovação e crescimento da frota num contexto de carros mais caros. Como pode ser visto na página 17, a dívida líquida aumentou em R$ 1 bilhão, encerrando o trimestre em R$ 8 bilhões. Na página 18, podemos ver que encerramos o trimestre com um perfil de dívida e posição de caixa robustos. Incluindo a emissão de R$ 1,5 bilhão em debêntures feita em abril, a companhia traz R$ 7,2 bilhões em caixa. Na análise pro forma, do total da dívida bruta, cerca de 20% estão pré-fixados, garantindo a rentabilidade contratada na gestão de frotas, outros 9% indexados a 109% do CDI e o restante 71% indexado a CDI mais 1,69%. A gestão eficiente do custo de dívida, mantendo a proteção para contratos de longo prazo em gestão de frotas e a priorização do CDI mais ao invés de percentual do CDI, deixa a Localiza relativamente bem posicionada para o cenário de juros mais elevados. No slide 19, podemos ver que o ratio dívida líquida EBITDA dos últimos 12 meses fechou em 2 vezes, um patamar que nos dá tranquilidade para financiar nosso crescimento de curto prazo com o capital de terceiros. Gostaria de retornar a palavra ao Rodrigo para apresentar nosso ROIC Spread. Obrigado, Nora. Na página 20, apresentamos a evolução do spread ROIC versus o custo da dívida.
No primeiro trimestre, vemos um avanço do nosso spread que atingiu 12,6 pontos percentuais, considerando os últimos 12 meses. Reforçamos que, apesar do elevado nível de retorno de curto prazo, o contexto atual ressalta a importância da tomada de decisão pensando no ciclo completo de aluguel, bem como os custos de reposição dos veículos. Por isso, mantemos a nossa disciplina na alocação de capital e gestão de custos e produtividades, certo que estamos tomando as decisões com visão de longo prazo, buscando crescimento com geração de valor. Ficamos agora à disposição de vocês para responder perguntas. Lembramos que para o Q&A, orientamos que sinalize o seu interesse em participar via ícone de Q&A no botão inferior de suas telas. Indique seu nome, instituição e idioma. Ao ser chamado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela. Para participantes via telefone, diz que *9, levantar a mão, e assim que a sua pergunta for anunciada, diz que *6 para ativar e depois silenciar o áudio. Para enviar perguntas por escrito, utilize o ícone de Q&A no botão inferior de suas telas e preencha com seu nome e instituição antes da pergunta. Nossa primeira pergunta vem do Bruno Amorim. Bruno, por favor, seu microfone será ativado. Bom dia, vocês me escutam? Sim. Obrigado. Eu tenho duas perguntas, por favor. A primeira é com relação à questão dos roubos, né? Vocês poderiam dar um pouco mais de detalhe de quais medidas vocês estão implementando e por que de haver uma melhora tão rápida e tão concentrada nos níveis de roubo no primeiro trimestre? Esse é um problema que vem de longa data, eu imagino que vocês consistentemente investam nisso. Então, o que eu queria entender melhor é por que é uma melhora tão concentrada agora no primeiro trimestre. E a segunda pergunta é uma pergunta sobre a dinâmica de seminovos, né? Quando a gente compara o preço médio do carro bucado no balanço de vocês, né, a gente faz isso dividindo o valor da frota pelo tamanho da frota, quando a gente compara esse preço com o preço médio de venda do trimestre, parece que esse preço atual de venda ele já seria suficiente para garantir um lucro bruto expressivo nos próximos anos em seminovos, isso sem falar que o preço médio de venda hoje ele subestima o preço futuro de venda dos carros, dada a mudança de mix recente. Então, a pergunta é, primeiro, se essa análise está correta, se vocês enxergam da mesma forma, e segundo, por que aumentar a depreciação nesse contexto, mesmo levando em conta o número menor de carros vendidos vis-à-vis o patamar histórico e a adição de alguns carros comprados já nos patamares atuais de preço que vocês mencionaram como razões para subir a depreciação. Mas a pergunta é se, dada essa gordura que parece ter no balanço, se não é um excesso de conservadorismo aumentar a depreciação agora. Obrigado. Bruno, muito obrigado aqui pela pergunta, né? A questão do roubo, como a gente mencionou no último call de resultados, é um trabalho que a gente tem feito aí dos últimos vários trimestres até em relação a isso. E a gente basicamente revolucionou a forma como a gente encara toda a parte de fraude, né? Seja nos nossos processos de avaliação de fraude, nos algoritmos que a gente está usando. Nossa frota agora é bem mais conectada, né? Tem praticamente a frota do Rent-A-Car um percentual elevadíssimo de uma frota conectada. E como eu tinha mencionado também nos calls anteriores, a gente encurtou muito a régua de reconhecimento desses roubos. A gente nunca fez provisão para roubo, a gente sempre tinha uma régua e agora a gente tem um processo muito mais rigoroso. O que isso nos levou, né, a ter um reconhecimento nos trimestres passados mais acelerado devido ao backlog, né, que tinha aqui de carros nessa situação. Como eu tinha falado também, em dezembro a gente já tinha visto uma situação diferente e que se estendeu e melhorou no primeiro trimestre, né? Então, eu cheguei até a mencionar, né, que a nossa visão era de uma redução expressiva, de 70% a 80%, dada todas essas medidas que a gente tinha aplicado. A gente conseguiu uma redução ainda maior do que essa, né? Mas isso foi um resultado de um trabalho de longo prazo e já tinha essa expectativa de ser materializada no primeiro trimestre mesmo, tá? Então, uso de tecnologia, uso de alguns outros dispositivos, de também algoritmos de avaliação de crédito em tempo real de fraude. Então, vários fatores que explicam isso. Em relação aos seminovos,
de fato, né, pelo fato da gente ter estendido um pouco mais a vida útil, a gente ainda tem alguns carros com book velho mais reduzidos, o que nos permite ter esse vendo de cauda por um período mais longo. Os preços de seminovos desse trimestre, em particular, já estão beneficiados por um mix mais premium, né? Como a gente tem feito a alocação dos carros por segmento, né, e o carro, principalmente os carros de aplicativo, são carros populares, esses carros de aplicativo, você estendeu a vida útil um pouco mais do que os demais. Isso levou a um mix de desativação mais premium no primeiro TRI, o que explica parte dessa subida de preço. Além disso, a gente tem investido muito em preparação, garantindo uma maior alocação desses carros num segmento de varejo. A gente carrega, sim, uma estrutura mais pesada, mas estamos maximizando a eficácia dessa estrutura, agregando valor nos carros e direcionando ele para um público que remunera ele de melhor forma. Em relação à depreciação, essa é uma conta que vai individualmente em cada veículo. Então, alguns carros que já estão depreciados, de fato, a gente não precisa buscar a depreciação adicional. Mas todos os novos carros que têm uma base de capital maior e têm uma expectativa de depreciação maior, a gente já está antecipando essa depreciação e não seria um conservadorismo. A gente acredita que essa é a melhor estimativa, dado a situação de mercado que a gente enxerga, né? Dado aqui também os maiores custos fixos de seminovos esperados aqui no ato da desmobilização. Muito obrigado, bom dia a todos. Eu que agradeço. A próxima pergunta é do Lucas Barbosa. Lucas, se você puder abrir seu microfone, por favor. Bom dia, vocês conseguem me ouvir? Oi, conseguimos. Perfeito. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Nora. Minha pergunta é sobre os não recorrentes. Na verdade, a evolução de margem que aconteceu no primeiro TRI, né? A gente viu uma evolução de margem muito significativa no negócio de aluguel, tanto o RAC quanto o GTF. Se vocês puderem quantificar um pouco dos ganhos de margem, tanto no RAC quanto no GTF, para a gente, né? Eu sei que teve diversos efeitos, por exemplo, redução de custo de despesa com publicidade, teve efeito também de menos desativação de frota, mas se puder dar um pouquinho de quantificar para a gente o que vocês viram em cada efeito, acho que ajudaria a gente bastante. Muito obrigado. Lucas, obrigada pela pergunta. Acho que a margem do RAC avançou aí 14,2 pontos percentuais ano contra ano e tem, né, um conjunto de efeitos aqui que explicam. Acho que tem o próprio fato da receita andar, né, 31,5%, então as diárias médias, o volume de diárias sobe 2,7%, mas o preço sobe, né? Só que além disso, você tem alguns efeitos das melhorias que a gente vinha sinalizando já desde o ano passado. O primeiro é PDD, deve ter ali uns 4 pontos de efeito de melhoria de PDD, que no primeiro trimestre do ano passado ainda estava alta e foi reduzindo ao longo do ano. A gente deve ter alguma coisa de 2 pontos de efeito dos créditos de PIS e COFINS. Lembra que no primeiro ano a gente ainda não contabilizava esses créditos acelerados, isso aconteceu a partir do terceiro trimestre do ano passado. Né? Tem o nível de PLR já com provisão menor, temos um pouco menos também de serviço de terceiros, ali outro, talvez um ponto, e na linha de manutenção, vocês veem uma melhora, mas eu chamaria atenção para o fato de que a melhora, ela está muito concentrada em roubo, como a gente vem dizendo, porque a manutenção em si, ela ainda sobe pelo maior preço dos carros e gás de manutenção, também pelo envelhecimento da frota, mas essa linha aí gera talvez uma melhora de mais um ponto percentual em margem. Não sei se responde sua pergunta. Super claro, Nora. Obrigado pela resposta. Você me permite uma segunda pergunta? Claro. Basicamente o seguinte, como que vocês estão vendo o recebimento de carro 0 km agora no segundo TRI versus o que vocês esperavam, né, no começo do ano? Obrigado aí, Lucas. O segundo TRI é um TRI que começa a ser bem melhor do que começou o primeiro TRI, né? Ainda temos volatilidade, questões da China, né, a própria guerra da Ucrânia, que não eram previstos por ninguém. Tendo dito isso, a gente está vendo uma melhora sequencial, né? Um fevereiro melhor que janeiro, um março melhor que fevereiro, um abril já configurando melhor que março, e assim por diante deve acontecer dentro do trimestre. Ainda tem algumas incertezas, mas é um trimestre de entrega de um nível bem diferente do primeiro, com níveis bem superiores aqui ao do primeiro trimestre.
Super claro, Rodrigo. Até agora, nada que faça vocês pensarem em revisar para baixo a expectativa de vocês inicial para o segundo tri, né? Em termos de recebimento. A princípio, a gente ainda não teve uma sinalização do segundo tri. Dentro do ano, a gente ainda não tem nenhuma expectativa de redução, né, de volumes dentro do ano. Se tiver alguma redução esperada no segundo tri, a gente espera que ela vai ser compensada no terceiro, né? Mas, como eu disse, ainda existem bastante incertezas associadas a essas entregas. Super claro, Rodrigo e Nora. Muito obrigado pelas respostas e bom dia. Bom dia, eu que agradeço. A próxima pergunta é da Fernanda Recchia, BTG Pactual. Fernanda, por favor. Oi, pessoal, bom dia. Conseguem me ouvir? Estamos te Sim. ouvindo. Tá bom, obrigada por pegar minha pergunta e parabéns pelo resultado. Tem duas perguntas. O primeiro, eu queria explorar só um pouquinho mais esse ponto de roubo. Vocês comentaram aí que estão fazendo várias iniciativas. Eu queria entender se o benefício das iniciativas já foram totalmente capturados ainda que um, se a gente deveria ver algum efeito dessas novas iniciativas aí para os próximos tris que ainda não foi 100% capturado. E o segundo ponto, quando a gente olha aí para a taxa de utilização do hack, a gente viu uma pequena queda aí versus os últimos tris. Quero entender se foi efeito de Ômicron, carnaval atrasado, ou se teve algum outro efeito que ajuda a explicar. Obrigada. Em relação ao roubo, assim, a gente nunca está satisfeito enquanto tiver um carro roubado, né? Então, o foco aqui é sempre para reduzir continuamente essa despesa. Tendo dito isso, a gente já fez uma redução relevante e tem outros efeitos. O próprio preço do carro sobe, né? A frota está mais premium. Então, mesmo com todas essas iniciativas, você tem um mix que é mais valioso. E, nesse sentido, qualquer roubo tem um impacto maior. Tendo dito isso, acho que já avançamos bastante, mas ainda vemos espaço para continuar nesse caminho de avanço. A próxima fronteira que a gente tem que revolucionar aqui dentro é a de acidentes, né? A gente tem que realmente usar todo o que a gente conhece de tecnologia, dos nossos processos internos, para tentar reduzir essa conta, né? Que é uma conta também que não gera valor nenhum, nem para a gente, nem para o cliente. Então, o nosso próximo foco, além de continuar os ganhos na questão de roubo, é tentar mudar o nosso patamar de eficiência em ganhos associados aos custos de acidente. Em relação à utilização do hack, é uma variação relativamente pequena aqui, pode ser explicada até a questão de mix, né? Toda vez que você tem um mix focado mais no diário, a utilização cai um pouco, então a gente não vê nenhum fator enorme. É claro que a Omicron teve aqui algum impacto pontual, mas a gente não viu nada muito fora do comum aqui nesse trimestre. Obrigada, Rodrigo. Eu que agradeço. A próxima pergunta é do Vitor Mizuzaki, Bradesco BBI. Vitor, por favor. A próxima pergunta, então, vai ser do Felipe Nielsen, do Citi. Vitor, a gente te volta a palavra depois. Oi, pessoal, vocês me ouvem? Sim, Felipe. Tudo bem, Felipe. Bom dia aí a todos, obrigado por pegarem a minha pergunta. Eu tenho duas perguntinhas, uma é em relação ao processo de junção com a Unidas, né? Eu queria entender se vocês têm algum update em relação a algum update mais detalhado sobre avanço com as negociações, como que avançaram os principais compradores que vocês têm avaliado e se vocês já podem dar algum nome aí para gente e entender também sobre essa questão da aquisição, como que vocês estão pretendendo vender os carros, se vocês estão pretendendo vender só carros mais antigos para renovar a frota ou estão incluindo também alguns carros mais novos para garantir um preço um pouquinho melhor, como é que vocês estão balanceando isso? Essa é a minha primeira, depois eu passo para a segunda. Obrigado aqui, Felipe.
Primeiro, né, o processo segue aquecido, segue dentro do cronograma, a gente avança nas negociações. É claro que M&A, né, é difícil de você sempre precisar uma data, mas estamos seguindo dentro do previsto, né? O interesse continua forte, temos aqui negociações em paralelo, no plural, né, que continuam aqui evidenciando que trata-se de um ativo de alta qualidade, com vários interessados. Em relação à frota ser desinvestida, né, a questão, não existe um handpicking aqui, né? A gente, basicamente, ele vai refletir a frota do rent-a-car da própria Unidas. Até porque, operacionalmente, como nós estamos falando de um percentual relativamente elevado dessa frota, né? Operacionalmente, isso não é viável. Além disso, né, a gente aqui tem o comprometimento de entregar, né, um negócio que é sustentável, um negócio que reflete na sua essência a performance do próprio rent-a-car da Unidas. Legal. E é só um follow-upzinho nessa sua resposta e eu já posso para a próxima pergunta. Vocês têm alguma data prevista para essa conclusão, né? Como que está o timeline disso? E aí a próxima é só um follow-up na pergunta da Fernanda. Como que vocês têm visto? Eu entendi que a utilização ela cai um pouquinho, mas não tem muitos efeitos significativos. Eu queria entender qual que seria o impacto em pricing, em tarifas, e como vocês veem isso olhando para frente, conforme a frota, o supply de carros vai se renovando. Em relação ao timeline, ainda temos um tempo, estamos trabalhando para acelerar ele dentro do previsto, ainda tentar gerar valor nesse processo, né, de desinvestimento aqui. Então, é um timeline que é difícil de precisar, né, qualquer tipo de informação. Em relação, né, à questão de utilização versus o preço, né, todas as a nossa estratégia, a nossa atitude aqui tem sido para a gente repassar o mínimo possível necessário para o consumidor, né? A renda do brasileiro não tem subido nos mesmos níveis, seja da inflação e muito menos da evolução dos preços do carro. A gente tem que seguir aqui como um amortecedor desses custos através da nossa eficiência, né? Por isso que, com um balanço forte, com carros com uma depreciação menor, em que a gente consegue manter isso, e temos também uma menor necessidade de um eventual repasse de tarifa. A utilização reflete um pouco a exposição dos segmentos. Como eu falei, quanto mais você é exposto no segmento diário, essa utilização tende a cair um pouco mais. Perfeito, obrigado pela resposta e bom dia a todos. Vamos tentar voltar aqui ao Vitor Mizuzaki, Bradesco BBI. Vitor, tá por aí? Alô? Vocês conseguem me escutar? Oi, Vitor, agora sim. Tá ótimo, obrigado. Pessoal, primeiro, parabéns pelo resultado. Eu tenho duas perguntas. A primeira é um pouco relacionada com relação à frota e idade média do RAC. Se a gente pensar no histórico, né, de idade média da Localiza, né, em nível de renovação, no primeiro TRI, quantos por cento da frota a gente poderia considerar que está no nível normal da Localiza pré-pandemia? E a segunda pergunta, um pouco com relação ao que o Rodrigo mencionou, né, que agora no primeiro TRI vocês venderam um pouco mais de carro, digamos, um mix um pouco mais premium no primeiro TRI, versus a frota da companhia. Se a gente pode pensar que esse mix de vendas de carro, ele também faz digamos, um match, né, com o mix de frota que você comprou no primeiro TRI, né, dado que a gente viu um aumento agora no primeiro trimestre. Obrigado. Deixa eu começar pela última, né? Não, o processo de desativação seguiu um critério técnico e não associado
basicamente o mix que a gente está comprando, né? Então, foi um mix mais premium, principalmente pelo fator que eu descrevi, né? Com alocação entre os segmentos, estende um pouco mais a vida útil dos carros, né, populares 1.0, sedãs 1.0, né? E por isso é que você tem uma participação maior na desativação desses carros prêmios, mas depois isso começa a entrar em regime e refletir mais o mix da nossa frota. Em relação à extensão da vida útil, né, acho que esse é uma conta complexa no sentido, né? Você troca um pouco manutenção por depreciação, menor custo de carrego e juros, mas o principal para a gente, quando a gente olha aqui, é a satisfação do nosso cliente. E a métrica que mostra isso é o nosso NPS, né? O que a gente tem visto com a mudança dos protocolos que a gente aplicou, com as mudanças nos processos, é que o NPS está em patamares absolutamente normalizados, da época onde a nossa frota estava, como você diz aqui, num padrão mais normalizado de idade. A partir do momento que a gente vê que isso está impactando a satisfação do nosso cliente, a gente pode tomar alguma outra decisão. Mas, no momento, não temos um problema associado a isso, até pelo fato da gente também conseguir segmentar essa frota e dar para diferentes tipos de cliente, diferentes tipos de produto que atendam melhor a necessidade deles. E isso, Vitor, reflete um pouco ali na primeira pergunta sobre a idade média dos carros, né? Hoje a idade média da frota operacional da companhia está em 16,7 meses. Um ano atrás, o primeiro TRI de 21 estava 12,6 meses. Historicamente, esse número gira ali mais para próximo de 7 meses. Mas como o Rodrigo mencionou, toda a inteligência de alocação por carro, de acordo com a quilometragem por segmento, tem permitido avanços importantes em vários dos segmentos do Rent-A-Car, sem prejudicar o NPS da companhia. Então, ótimo. Se eu puder só fazer um follow-up com relação a esses dois pontos. Assim, Rodrigo, dado que você comentou nessa questão do NPS, dá para falar que tem uma mudança estrutural no setor e que sim, né, pensando em hack, dá para manter essa idade média, né, um pouco mais esticada se comparado com o histórico, se esse realmente é um novo cenário. E dois, se você puder comentar um pouco sobre o mix de compra, né, que você falou que assim, não são as duas coisas não estão ligadas, mas a gente viu esse aumento de preço médio do carro comprado no hack. Se você puder comentar um pouco o que foi feito o mix, o que foi o aumento de preço absoluto. Vitor, acho que a questão de quanto que vai ser o normal do hack, eu acho que o mais importante não é nem isso. O mais importante é que nós desenvolvemos a competência e a musculatura para conseguir estender a vida útil de um carro, ao mesmo tempo garantir a satisfação e experiência do nosso cliente. Isso nos permite uma opcionalidade. Em alguns momentos, você pode ver que uma depreciação do primeiro ano vai ser mais baixa, que você tem uma oferta de carros, e aí você pode acelerar esse ciclo. Em outros momentos, você pode entender que não, a depreciação do segundo ano não vai ser tão danosa. Então, o mais importante não é nem dizer se agora o novo é normal, o novo padrão de vida útil vai ser 12, 16, 18 ou 24 meses. Que a gente conseguiu desenvolver essas competências, o que nos dá a opção de decidir o que é melhor dependendo do contexto de mercado. Então, esse acho que é o principal ponto. O segundo, o mix de carros, né? Ele está realmente sendo mais premium na compra, então o mix é um mix mais premium, isso reflete um pouco o mix da produção das montadoras. A gente deve ver até no segundo trimestre e no segundo semestre, principalmente, a volta e o aumento de produção de algumas montadoras que eventualmente pode rebalancear um pouco mais esse mix. Mas no primeiro TRI reflete uma parcela de aumento de preço normal pelo carro mesmo e uma parcela de um mix mais premium. Ótimo, obrigado. Próxima pergunta vem do Regis Cardoso, Credit Suisse. Regis, vamos abrir seu áudio, por favor. Oi, pessoal. Boa tarde. Vocês me escutam? Escutamos sim, Regis. Sim, Regis. Obrigado, Nora, Rodrigo. Parabéns pelos resultados. Alguns tópicos aqui que eu queria, se vocês puderem comentar, talvez a performance do trimestre e um pouco expectativa para frente entre segmentos, e aí um foco talvez maior em meu, Uber, e esse mix entre diário eventual ou corporativo. Eu entendo que o
o Uber em particular, ou motorista aplicativo de forma geral, ele passou, né, recentemente por um downturn, assim, com a questão do affordability, né, com o preço do combustível mais alto, carro mais caro e menos demanda, enfim. E o meu também me parece um negócio que tinha muito demanda reprimida, né, um backlog muito grande, mas por outro lado que a gente tinha uma dúvida sobre se esse backlog seria firme no contexto de demora de entrega de carros e também de inflação do preço do carro, né? Então, se puder comentar a performance dos segmentos, por favor, depois eu faço a segunda, a gente pode começar por essa. Obrigada, Regis. Assim, sem dar muito, né, são informações que a gente acha sensíveis do ponto de vista concorrencial, mas é claro que na alta temporada, quarto tri, primeiro tri, você tem um foco ali maior no aluguel de curto prazo, usualmente para pessoa física, mas a gente deixou muito claro, né, no que a gente reportou no quarto tri agora, que a gente quer ter opcionalidade, quer movimentar entre os segmentos de acordo com um pouco a demanda. Então, agora para frente, eu vou dizer, historicamente, né, você tem o final da sazonalidade de primeiro trimestre, usualmente os segmentos de longo prazo ganham relevância aqui nesse mix, tá? E o quarto trimestre, aí você vê o curto prazo acelerando também. Do ponto de vista de elasticidade preço-demanda, eu acho que um pouco do ponto que você levantou aí, a gente tem sido muito cuidadoso desde o lançamento ali do ZARP, em reduzir o nosso custo de servir o motorista, de forma com que a gente tenha que fazer um repasse menor de preço do que ele está vendo no preço do carro novo. A gente notou que o preço do carro novo nos últimos 2 anos subiu quase 40%, os juros de financiamento ano passado, que estava em torno de 18%, está agora perto de 28%. Então, a gente quer dar uma opção viável para esse motorista de aplicativo continuar trabalhando. Claro que o economics foi um pouco mais apertado, especialmente no contexto de combustível mais alto, mas a gente já vê algumas plataformas subindo um pouco o preço, reduzindo o take rate. A gente viu que o táxi começou a subir preço em algumas regiões, então isso deve eventualmente dar uma folga. A gente acredita muito nesse segmento e a gente continua investindo no produto. Tá? Do ponto de vista do meu, aqui também o substituto em grande medida a compra de um carro. Né? E aí vale a mesma referência que eu fiz, o preço do carro está muito mais alto e os juros também, então a gente acha que né, esse contexto acelera um pouco aquela mudança cultural da propriedade para o aluguel. Tá? Então, a gente continua vendo robustez de demanda aí, tanto em gestão de frotas quanto no Localiza Meu. Claro que a gente não consegue mostrar isso tudo nos números ainda por conta desse backlog que ainda está bastante relevante. Nós estamos falando aí alguma coisa acima de 18 mil carros. Ótimo, obrigado, Nora, pela resposta. Se me permitir uma segunda pergunta, o setor, né, as OEMs tiveram um início de ano muito fraco, assim, tanto pelo lado de emplacamentos quanto produção de carros. E a gente percebe também, assim, até por evidência empírica, né, se for numa concessionária, que parece que esse aumento significativo de preço de carro que comentávamos já surte efeitos no canal de varejo, né, na venda de carros novos. Eu queria entender, assim, a leitura de vocês dessa produção, desse output mais fraco no início do ano, ele tem algum efeito de demanda ou ele é inteiramente uma restrição de oferta? E no caso em que seja já a demanda, ou seja, quero dizer o seguinte, se o canal de varejo direto estiver fraquejando um pouco, né, tiver uma elasticidade negativa, se isso representa, na visão de vocês, uma oportunidade já agora, em 22, talvez para comprar mais carros, para acelerar a renovação de frota em condição comercial mais favorável. E aí, se me permitir nesse ponto, se vocês têm uma expectativa da necessidade de capital que vão precisar nessa renovação de frota, né? Acho que essa é uma tendência do setor como um todo, as dívidas líquidas subindo aí a cada resultado. Sim, então, primeiramente, primeiro trimestre já é um trimestre mais fraco sazonalmente, né? Mas com certeza ainda foram mais questões de oferta do que de demanda, né? A gente viu aí a Omicron, até falta de trabalhadores, né, no começo do ano, falta ainda de alguns componentes, então ainda diria que o principal foi a questão de oferta,
também. E também está tendo um problema recorrente dos carros que eles chamam de crippled, né? Que é uma produção que não vira faturamento, mas você não perde. São carros que estão nos pátios, mas não estão 100% acabados, faltam um ou outro componente. Então a produção até ocorreu, e à medida que foram chegando os componentes, eles vão sendo liberados. Mas eu ainda diria que seria uma restrição de oferta, né? É lógico que a menor demanda ela traz aqui, ao mesmo tempo, uma oportunidade e um risco, né? Uma oportunidade, como você falou, é o aumento da participação da venda direta, né? Que a gente já começa a ver, mesmo num trimestre mais reduzido como no primeiro trimestre, a participação de venda direta foi relativamente relevante. Então, a gente espera, sim, que com o aumento da produção, esses volumes possam também a ter um direcionamento maior para a venda direta. O risco é justamente, né, que eu tenho a ponta da venda do carro usado. Quando o varejo está mais fraco, você tem aqui realmente uma maior dificuldade de você desmobilizar a frota. Mas um motivo pelo qual nós mantivemos as nossas estruturas, e tivemos os nossos melhores profissionais aqui, e estamos focados em conseguir dar vazão à venda desses carros. Obrigado, Rodrigo. E vocês têm uma expectativa de necessidade de capital ao longo do ano? Mesmo que de crédito mesmo, né? Sim, não, acho que você vê até pelo nosso caixa que a gente até decidiu antecipar algumas dessas captações, já prevendo eventual necessidade de capital, mas estamos vendo um ano aqui teoricamente confortável dentro do que a gente tinha se planejado, né? O fato do nosso balanço também permitir esse tipo de alavancagem, né, que ele está bastante desalavancado em qualquer métrica que você olhe, nos dá uma tranquilidade que nós não vamos ter um problema nem para financiar o crescimento e muito menos para renovar a frota. Tá certo, obrigado. Parabéns pelo resultado, pessoal. Bom Eu dia. que agradeço, Regis, obrigado. A próxima pergunta veio do Rodrigo Faria, ele mandou a pergunta escrita, eu vou ler aqui. Boa tarde, Rodrigo e Nora, parabéns pelos resultados. Vocês podem nos passar, por favor, uma sensibilidade de quanto deveria aumentar a alavancagem se vocês quiserem reduzir a idade média da frota do RAC pela metade? E se puder fazer uma segunda pergunta, como se comportou o mix de canal de vendas de seminovos do 1T22, por favor? Obrigado, Rodrigo. É claro que não é uma pergunta assim tão fácil de responder. Deixa eu tentar te ajudar aqui o máximo que eu posso, tá? Com alguns números. Se você olhar um custo de reposição hoje entre 18 a 20 mil, deixa eu arredondar para 20 mil para facilitar a minha conta aqui. Se a gente falar em renovar 100 mil carros, são 2 bilhões de reais. 2 bilhões de reais comparados ao nosso EBIT da LTM de pouco mais de 4 bilhões, estaremos falando em meio turno, né? Então está falando, se eu renovasse hoje, imediatamente, sem subir nenhum real o meu EBITDA hoje, 100 mil carros, estariam falando de um aumento de meia vez EBITDA aqui, levando o nosso endividamento de 2 para 2,5. É claro que isso eu acho que seria mais do que suficiente para diminuir a vida útil em menos da metade. Então, só para te dar uma sensibilidade, mostra a robustez do nosso balanço e como nós estamos preparados não apenas para renovar a nossa frota, mas para crescer também. Em relação à segunda pergunta, né, mais uma vez, nossa estratégia de seminovos tem sido preservar as nossas competências. E com isso, apesar de ter uma vida útil, né, um carro um pouco mais estendido, e apesar do varejo não estar tão fraco, estamos batendo aqui recorde de alocação no varejo, né? Estamos investindo um pouco mais na preparação dos carros, aproveitando essa diferença que ainda existe forte entre os preços de varejo e atacado, para a gente, de fato, concentrar as nossas vendas, os nossos esforços nos clientes de maior valor. A próxima pergunta vem do Bruno Amorim. Bruno, você sinalizou de novo, quer fazer uma nova pergunta? Oi, bom dia. Eu não solicitei não, obrigado. Imagina. Então, a próxima pergunta é do Igor Araújo. Igor, por favor. Oi, pessoal, obrigado por pegar minha pergunta, parabéns pelos resultados. Eu queria só que se vocês pudessem ainda fazer um follow-up, né, das últimas conversas, falando em relação sobre o relacionamento de vocês com as montadoras, o que mudou do último ano para esse primeiro trimestre, né? A gente sabe que o cenário tá bem difícil de entrega de carros, mas eu queria saber o que mudou. E uma segunda pergunta, se vocês pudessem comentar, eu vi que no resultado
vocês disseram, né, ali sobre possíveis receitas adicionais vindas dos investimentos em telemetria, ciência de dados, etc., em prover serviços para os clientes. Se vocês pudessem dar uma cor para a gente de quais são esses tipos de serviços que vocês conseguem prover para os clientes, seria ótimo. Em relação às montadoras, acho que não tem mudança no relacionamento. Temos relacionamentos aqui de longo prazo, né, de décadas com a maioria deles, e o relacionamento continua excelente com todas as montadoras. Agora, com a redução da restrição da pandemia, temos feito muito mais viagens, interagido de forma mais frequente. Isso é o que mudou, né? Acho que todo o management sênior aqui da Localiza é envolvido isso, seja eu, seja o nosso CEO e até o nosso chairman, em alguns casos, nesse relacionamento. Então, o relacionamento continua excelente, né, preservando aqui o que a gente sempre teve no passado, e agora, com as menores restrições associadas à pandemia, muito mais presencial, eu diria, né? Isso aqui mudou nesse sentido. E somos parceiros de longa data, entendemos as restrições de oferta agora e sabemos que isso vai ser temporário, pode demorar um pouco mais e um pouco menos, e estamos aqui não para 1 ou 2 meses, mas para vários anos, e vamos continuar sendo parceiro deles, né? A segunda, em relação aos novos produtos e serviços, a gente está sempre buscando atender as necessidades dos nossos clientes e ouvir isso. Então, vamos desde serviços do ponto de vista de proteções, né? Estamos falando de proteções, eventualmente de vidros, proteções que a gente possa oferecer, outros serviços aqui associados, estamos sempre ouvindo, né, e buscando aí aumentar o nosso mix de serviço. A parte ainda de telemetria é muito mais interno hoje do que externo. Estamos desenvolvendo essa competência para ver como transformar isso realmente numa outra linha de serviço, mas hoje a gente usa a telemetria como inteligência interna para reduzir não só os nossos custos de roubo e acidente, mas também desde reboque, alguma questão associada à movimentação de frota, a tentar otimizar aqui a nossa logística. Perfeito, obrigado. Nada. Para encerrar, passo a palavra ao Rodrigo Tavares. Mais uma vez, obrigado a todos, né? Tenham um bom dia.